todos. Eu fico pensando, pessoal, é o seguinte: a gente acha que nós temos o Evangelho no Brasil, mas eu queria dizer para vocês que nós não temos o Evangelho no Brasil. Pouquíssimos lugares se prega a verdade, pouquíssimos lugares se fala do amor de Deus, pouquíssimos lugares os pastores têm compromisso com o Evangelho. São pouquíssimos os lugares onde as pessoas realmente amam a Deus. Então, eu digo para vocês, sem sombra de dúvida, de que a situação do Brasil ela é pior do que a Europa em questões espirituais. Por quê? Porque na Europa o Evangelho praticamente morreu. No século XVI que teve o avivamento, século XVII, depois do século XVIII foi tendo um declínio, até chegar à situação que eles estão hoje. Mas eles tiveram o Evangelho, tiveram o conhecimento, e hoje não tem mais lugar nenhum. São pouquíssimos lugares da França, da Espanha, de Portugal, da Suíça, que você vai ter lá o Evangelho legítimo. Né? É difícil. Agora o Brasil, hein? E o Brasil que diz que é um país espiritual, que nós temos 40 milhões de evangélicos, alguns dizem 30 milhões de evangélicos. Pessoal, Deus será mais... ele vai trazer o seu juízo com mais dura serviço aqui. Deus vai trazer um juízo maior aqui no Brasil, porque aqui no Brasil nós dizemos ter evangelho. Todas essas igrejas que você vê nessas esquinas aí, das ruas, esse pessoal está brincando de igreja, pessoal. O pessoal está querendo grana, não está querendo realmente compromisso com o evangelho, com a fidelidade bíblica, com a exposição das escrituras. São poucos os lugares aqui no Brasil onde realmente você encontra o evangelho verdadeiro. Então, a nossa situação é pior do que a Europa. Porque na Europa ele já não tem mais evangelho. No Brasil alega ter o evangelho. E o pior, o Brasil alega que nós tivemos aqui um avivamento. Eu pergunto para você, que tipo de avivamento que nós tivemos? Não, mas tal, quando Gunnar Ving e Daniel Berg chegou no Brasil aqui, no começo do século XX, nós tivemos um grande avivamento. Almas se converteram aos montes. Tá, mas eu vou te fazer uma pergunta. Quando você vê a Universal do Reino de Deus cheia, isso é avivamento? Não, mas você quer comparar a Universal com a Assembleia de Deus? Não estou fazendo essa comparação. Estou dizendo que o Brasil nunca passou por um verdadeiro avivamento. Um verdadeiro avivamento. Aliás, a reforma protestante nunca passou por aqui. As igrejas reformadas, quando elas chegaram da Europa para cá, elas já chegaram com o evangelho diluído. O evangelho reformado diluído. Porque algumas pessoas que combatem o calvinismo, né, muita gente hoje aí da editora Reflexão, palestrantes pela internet, eles não conhecem o que é o calvinismo. O calvinismo não é isso que vocês estão conhecendo não, filho. Entendeu? Porque o evangelho monergístico, né, propriamente o calvinismo, ele não é só falar do evangelho. Ele atinge a cultura, ele atinge a cultura. Ele modifica a política. Ele modifica o social no país. Isso é calvinismo. Foi o que aconteceu lá em Genebra. Ou seja, modificou culturalmente. Modificou a educação naquele lugar. Entendeu? Então, por que a Suíça é o que ela é hoje? Devido à reforma protestante. Isso é um verdadeiro avivamento. Mas você está sendo tendencioso para os reformados. Não estou sendo tendencioso, pessoal. É só vocês verem a história. Começa a ver a história do Brasil e começa a ver a história de países como a Alemanha, como a Suíça. Mais especificamente ali a região de Genebra. Então, é questão de história, questão de fatos comprováveis, ok? Um avivamento verdadeiro, legítimo, ele transforma a nação politicamente, pela educação. As pessoas se tornam melhores e isso reflete a sociedade. Agora, o Brasil nunca teve avivamento e nunca teve o evangelho reformado mesmo, verdadeiro, legítimo. O calvinismo mesmo, que transforma uma cultura. Entendeu? Calvinismo é isso. Evangelho monergístico é outra coisa. Evangelho monergístico é o seguinte: é você entender a soberania de Deus na sua plenitude. Tá bom? Então, o próprio evangelho que chegou aqui já no Brasil, dito reformado, ele já chegou diluído. Ele já chegou fraco quando ele chegou aqui. Entendeu?
E os pentecostais que alegam ter avivamento também, queridos, eles estão com grandes problemas de entender o que é avivamento. Avivamento transforma uma nação, transforma a política, transforma a educação secular daquela nação. E isso não houve no nosso país. E não está tendo até hoje. Tá? Então eu posso dizer para vocês que nós estamos piores do que a Europa. As consequências são extremamente danosas, entendeu? Dizer que nós evangélicos passamos por um avivamento aqui no Brasil. É uma mentira, é uma fraude, é uma falácia, entendeu? Então a gente precisa entender essas coisas. A nossa situação de juízo de Deus será pior do que a Europa. Porque a Europa hoje ela não conhece o evangelho. A Europa hoje ela está totalmente secularizada. Os muçulmanos estão invadindo a Europa. Entendeu? Agora, o que acontece? O Brasil se gaba de ser um dos maiores países evangélicos do mundo. É uma fraude, é uma mentira, é uma falácia. Nós não temos conseguido transformar nada nesse país. Aqueles evangélicos que vão ser parlamentares, que vão ser deputados, eles não conseguem influenciar. Eles não conseguem mudar nada. Pelo contrário, há muitos que já têm escândalo de corrupção nas costas. Por quê? Porque realmente não houve um avivamento e não está tendo avivamento. Então a nossa situação perante Deus, ela é pior do que a Europa. Volto a dizer. E que Deus possa ter misericórdia de nós. Que Deus possa levantar homens, né, neste Brasil que preguem o verdadeiro evangelho na sua integridade, com amor ao evangelho, com seriedade, com ética, com etiqueta, com moralidade, com amor verdadeiro. Entendeu? Porque, de fato, a nossa situação ela é pior do que a Europa. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.